gente. Boa tarde, professora Elisângela, seja bem-vinda. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Estamos aqui no dia 31 de janeiro de 2025, gravando a primeira edição do Fala Paraíso, um podcast voltado exclusivamente para a nossa comunidade, mas como comunidade escolar nós vamos compartilhar com o mundo. E nada melhor do que começar o ano falando de um tema, que abalou as estruturas do mundo da escola, que é a proibição do uso de celular na escola. Não só em sala de aula, mas na escola. Meu nome é Ranieri Cândido, estou diretor de Tecnologia e Inovação no Colégio Paraíso e hoje estou aqui com a professora Elisângela, estou aqui no Colégio Paraíso também como psicopedagoga, onde a gente faz esse trabalho de acompanhamento aos professores, aos alunos, com o objetivo de mediar a aprendizagem. E, representando os alunos, eu vou começar da menor para maior e convido a Letícia de Alencar Lima, sou do 4º ano B e eu estudo na unidade Conceito. Meu nome é Marina Feitosa Bezerra, eu estudo no 8º B do Conceito. Meu nome é Maria Cecília, eu sou da 3ª série do ensino médio do Centro. Pois bem, então vamos lá, Vamos conversar um pouquinho sobre como é que nós estamos percebendo depois desse início de aula. Nós estamos hoje com 10 dias do início das aulas do ano letivo 2025. E para contextualizar a nossa audiência, eu sei que todos vocês estão conectados com o assunto, mas vale a pena fazer uma pequena leitura só do trechinho do objetivo da lei. Diz o seguinte: a lei número 15.100 de 13 de janeiro de 2025, que regulamenta o uso de dispositivos eletrônicos portáteis. Isso é um ponto que vamos já explorar um pouquinho mais. Inclusive celulares, por estudantes em instituições de educação básica, ou seja, do ensino infantil ao ensino médio, com foco na promoção da saúde mental. Por isso nós convidamos a professora Elisângela para estar aqui com a gente. Física e emocional das crianças e adolescentes. O documento apresenta orientações práticas para a aplicação da legislação e incorporação de boas práticas pedagógicas. Então, assim, a lei ela tem um objetivo muito claro, que é promover essa saúde mental, física e emocional. Mas eu vou começar a nossa conversa um pouco pedindo para a professora Elisângela falar um pouquinho desse aspecto, do aspecto da saúde mental, da saúde emocional. Como é que a senhora enxerga isso do ponto de vista da educação como psicopedagoga? Então vamos falar sobre a aprendizagem, que é o eixo principal das relações sociais dentro da escola, o objetivo geral. Quando a gente pensa em relações sociais dentro da escola, a gente traz a história da educação na perspectiva do ensino-aprendizagem. Aprender na escola é executar funções que nós trazemos de casa, Isso é muito importante que a gente comece a pensar como adolescentes também. Qual é o meu papel como estudante? Aprender conteúdos pedagógicos que me favorecerão os processos de ensino-aprendizagem, sendo que em casa eu trago referência disso, E aí quando a gente faz uma relação sobre o social, a aprendizagem dentro da escola, a gente coloca a interdisciplinaridade daquilo que existe dentro do perfil individual versus o perfil social. E isso é a busca de saúde mental, É o que nós precisamos estar em sociedade convivendo com aquilo que é meu, particular meu, versus o que é do outro, E aí são essas relações que nos permitem estar em meio a uma sociedade escolar, dividindo espaços e ao mesmo tempo nos olhando como personalizados na perspectiva educacional. E aí, Ranieri, a gente tem que pensar que a comunidade escolar ela necessita desse acompanhamento familiar, sem dúvida alguma. Que aí existem as particularidades que eu trago de casa versus as particularidades que são inseridas dentro desse social. E isso é a transformação da aprendizagem. Nós aprendemos por meio do social, nós aprendemos porque nós temos necessidade de manter contato com o outro. E aí, trazendo um pouquinho das neurociências na educação, ela hoje bate muito na tecla dos neurônios em espelhos. Sempre existiram neurônios em espelhos, E hoje a gente tem que entender também a importância dessa ciência dentro da educação quando nós aprendemos por imitação. Então, quando a gente para falar
de uma lei que traz, né, uma referência daquilo que foi visto como prejudicial às nossas funções cognitivas, a gente começa a pensar que, a partir do momento que eu começo a seguir, que eu começo a cumprir a regra, o outro tem a capacidade de imitar, porque nós temos neurônios em espelhos. Então, Letícia, como é que você tem percebido a escola depois, mesmo nesse curtinho espaço de tempo, que são 10 dias, né? Mas como é que você tem percebido os seus colegas? Como é que está o ambiente da escola depois da lei de proibição do uso do celular? Depois dessa lei, quando eu chego na escola, nesse ano de 2025, no caso, no ano passado, antes dessa lei, ficava todo mundo no celular jogando até o sinal tocar. Ficava todo mundo assim, minha mãe ficava olhando, meu Deus, que é isso, essas crianças nem mais pra brincar, ficar conversando, querem só ficar no celular. Aí era muito chato, né? Aí, já que proibiu, então nós levamos o celular, porque não pode. Aí ficou todo mundo conversando, brincando. E eu acho que é muito melhor do que ficar toda hora no celular, que faz muito ruim. Perfeito, maravilha. Então, e no ensino médio? Como é que você está no terceiro ano? Sim. Como é que você tem sentido a sala de aula agora, né? Depois de que seus colegas e você e a comunidade como um todo se viu diante de uma lei e que não poderia, porque assim, a orientação sempre existiu, né, professor? Inclusive isso faz parte do regimento da escola. Mesmo antes da lei de proibição do uso do celular, internamente aí nós temos um regimento que limitava o uso do celular e em alguns aspectos restringia o uso do celular por parte dos estudantes. Como é que você tem percebido? Então, eu acredito que essa lei veio num momento muito importante e trouxe muito benefício, porque eu, por exemplo, me vejo muito mais produtiva na sala de aula e percebo que meus colegas também, eu ouvi relatos que eles também estão se sentindo um pouco mais produtivos com relação a isso, porque a gente não tem mais a tentação de pegar o celular para olhar alguma coisa, porque a gente também perde muito tempo. Às vezes a gente vai olhar 1 hora, acaba entrando numa rede social, E toda essa questão faz com que a gente se disperse. Agora, sem celular, eu vejo realmente que existe uma maior sociabilidade entre a gente, nos corredores, no intervalo, que a gente consegue trocar uma ideia, que a gente consegue brincar. Eu vejo gente jogando dominó, por exemplo, jogando outro tipo de brincadeira, jogando vôlei. Então, eu vejo que isso realmente é muito bom. E dentro da sala de aula, a questão da produtividade maravilhosa depois dessa lei. Ou seja, nós temos um ambiente, confirmando o que a Letícia trouxe, né? Nós temos aqui 3 representantes, uma aluna do Fundamental Anos Iniciais, um Fundamental Anos Finais e uma do Médio. E aí, a sua percepção? Bom, na minha percepção, em relação ao aprendizado dos alunos, a socialização, foi tudo muito bom, muito produtivo, porque eu acho que como a gente estava todo mundo muito focado em telas, aparelhos eletrônicos, as pessoas não estavam mais socializando da mesma maneira. Eu percebi que o rendimento escolar dos estudantes diminuiu muito por conta disso. Então, eu achei que foi algo muito benéfico. Eu percebi também, como ela disse, a produtividade aumentou muito, a questão dos alunos, né? Eu percebi que a socialização aumentou muito. Como eu comentei, teve várias pessoas em que estão brincando de pega-pega, outros jogos, e acabou sendo muito bom em diversos aspectos. Perfeito. Professora, e a senhora trouxe um assunto que rende outra gravação aqui, Verdade. Tá? Rende um outro podcast, que é a questão da neuroaprendizagem, né? E a senhora trouxe um ponto falando sobre a questão de que a gente aprende se espelhando no outro. Eu não quero focar exclusivamente no aspecto negativo, né? Apesar que a proibição vem justamente para combater o mal que existia, que é justamente a perca de foco, a perca de produtividade em sala de aula. Mas quais eram outros elementos que estão intrinsecamente ligados a essa questão da lei, que a gente poderia amplificar a visão do nosso público, que a lei vem justamente para tratar desses aspectos que são mais negativos, podemos dizer assim? Então, vamos pensar que o uso do celular, o uso de eletrônicos, implica totalmente nas funções cognitivas. Memória, atenção, planejamento, função executiva, né? Socialização, percepção, controle inibitório, né? E o controle inibitório é uma das funções muito importantes, que é a regulação das nossas emoções.
E aí, quando a gente fala na proibição do uso das telas na escola, né, a gente precisa trabalhar muito isso dentro dessa perspectiva de saúde mental, essa abstinência, né? Perfeito. Então, o que seria a abstinência dentro de um espaço onde antes eu tinha, era permitido, não diretamente, mas que era mais acessível e que hoje eu não posso de forma alguma, né? Então, o ser humano começa a sair do espaço de rotina adaptativa, né, que a gente pode chamar de comportamentos adaptativos, né, para algo que foi retirado, e aí vem uma abstinência. E o que seria essa abstinência? Eu não posso mais usar. Então, como eu me regulo emocionalmente quando de repente eu tinha e agora eu não tenho mais, né? E aí eu vou de novo para aquele chamado. Senhores pais, né, professores, então fiquemos atentos, né, a essa questão das emoções. Isso implica muito, né, a escola está aberta para fazer esse trabalho da escuta quando o aluno não estiver conseguindo, né? E aí, quando eu trago a referência das funções cognitivas nessa perspectiva, o foco principal é a atenção. Né? Então, quando se trabalha dentro de uma estratégia de foco, a gente sabe que nós nos permitimos ter foco seletivo, foco distraído, ou seja, funções da atenção, né, da distrabilidade, da atenção focada seletiva, da atenção que nós escolhemos para o processo de ensino-aprendizagem acontecer. Porém, essa atenção é o que nos permite executar outras funções. E aí o celular, de fato, as redes sociais, né, como você mesma colocou, né, como nós estamos conversando aqui, o quanto isso tem sido, de uma certa forma, até então, como benéfico, né? Que aí as relações estão voltando, a gente está conseguindo se olhar mais, a gente está conseguindo se redescobrir, quantas amigas deixaram de conversar, quantas colegas, né, deixaram de ser colegas porque fizeram outras escolhas. E isso tudo, Ranieri, vem totalmente em meio às funções cognitivas. Então, aquilo que tem prejudicado hoje, né, isso é uma estatística geral dentro da visão educacional. Nós estamos perdendo espaços, nós escola, quando nós temos muitos outros distradores. E aí a lei, ela vem nos permitir como escola, né, abrir espaços para que essas funções sejam melhor direcionadas, para que os alunos tenham a oportunidade de trabalhar mais a questão da atenção seletiva focada, né? A gente percebe a distrabilidade hoje, não é, como é muito grande, inclusive a atenção dividida, né? Nós temos assim oportunidade de distrair-nos, né, de diversas formas, e isso implicou e continua implicando diretamente, né, no aprendizado. A audiência vai me perdoar, mas eu não lembro exatamente a referência, mas quando a gente começou particularmente a trabalhar a questão da educação digital na escola, eu me deparei com um artigo de uma professora que já em 98 ela falava do problema da atenção parcial contínua. Ela já trazia em 98 que isso poderia ser um problema a longo prazo, né, com o uso de tecnologias digitais que não fossem reguladas, que elas não fossem direcionadas, que a escola tinha um papel fundamental de ajudar no processo educacional, né, do uso de tecnologias, e é por isso que nós sempre nos preocupamos com isso, desde que tecnologia educacional faz parte do ambiente da escola, a gente abraçou essa missão para ajudar os estudantes e os professores a encontrar esse meio. E que veio para somar, isso, né? Porque a gente sabe que as habilidades digitais, elas também hoje estão para as crianças que precisam de comunicação alternativa, né? Então, é algo que não pode sair do nosso espaço, do nosso meio social, né? Porém, a gente hoje vai estar muito mais próximo de trabalhar funções que nós estávamos perdendo, né, pela questão de outros distradores, de vídeos que não estão muito voltados para a nossa saúde mental, né, de histórias que são mostradas que não fazem parte daquilo que pode ser referência de aprendizado, né? Então, para a gente ter cuidado para não tornar essa lei como vamos dizer assim, uma algema, né, que vai prender os vilões que são as tecnologias. É sempre bom frisar que uma tecnologia, ela nem é boa nem é ruim, ela tem o seu potencial, tanto negativo quanto positivo. Cabe a cada um de nós aqui usá-la da maneira correta, na idade certa, né, Letícia?
E uma coisa que eu não posso esquecer, gente, eu tô lembrando aqui e vou colocar no meio da conversa. As meninas estão aqui de livre, espontânea vontade. Foi um convite nosso, a gente não selecionou, não tem nenhum discurso pronto aqui, né? A gente pediu às supervisões pedagógicas que convidassem, entendessem quem poderia estar aqui, livre, espontânea vontade, para dar seu depoimento, tá? Não tem nada ensaiado aqui, não. A única coisa que a gente fez foi acalmá-las, que estavam um pouco nervosas, né, para a gravação, mas entendendo que nós temos objetos digitais de aprendizagens, tecnologias digitais que nos ajudam no desenvolvimento social, digital e como cidadãos do mundo que nós participamos, a gente também não pode demonizar a tecnologia. E a lei fala, é bem clara, o professor pode, né, de forma estruturada, né, planejada, no caso do Colégio Paraíso, né, intencional, usar sim uma tecnologia na sala de aula. Inclusive, nós fizemos isso na nossa formação pedagógica e compartilhamos isso com vocês. Por exemplo, o colégio sempre disponibilizou os Chromebooks, né, para a gente estar utilizando durante as aulas. E, inclusive, agora você pode fazer uma solicitação de um Chromebook caso você queira usar a internet de alguma forma educacional, pedagógica. Com o fim, né? Assim, com o fim de aprender. Então, é exatamente isso que está também, né, na lei, né, aonde é possível que sejam utilizados desde que tenha intencionalidade pedagógica, desde que o professor, né, consiga trazer essa intenção do ensino-aprendizagem, né, com o uso dessas telas, né? E a gente não pode tirar, não, né? O colégio sempre introduziu muito essa parte de habilidades digitais, de como a tecnologia poderia nos ajudar em questões educacionais. Então, o colégio sempre apoiou muito essa pauta. E eu achei muito interessante porque aqui no colégio a gente sempre teve uma regulamentação muito grande em relação aos usos de aparelhos. Então, eu acho que, sim, foi uma mudança, né, para todo mundo, mas o colégio sempre aplicou essas maneiras. Chama a atenção, né? Uma mudança que veio assim, né, o Brasil inteiro, então todo mundo de repente parou e disse agora, né? Contudo, a gente precisa pegar esse ponto, né? Em que a escola já vinha trabalhando, a escola já fazia, né, o uso limitado, então intencional, né? E isso vai favorecer. A gente precisa olhar essa abstinência de fato, porque ela está muito ligada à saúde mental, né? Como eu vou estar agora sem o uso das telas na escola. Inclusive, existe até um novo conceito que é a nomofobia, que a gente viu em sala de aula essa semana, que é o medo de ficar sem o celular, que pode ser causado por isso, uma abrupta mudança no cenário escolar, né, por exemplo. E eu registro aqui com a nossa audiência que nós temos, desde a educação infantil até o ensino médio, o Serviço de Orientação Educacional e Psicológico, o SOEP. Então, nós temos profissionais da área, a professora Elisângela vem, né, com o seu trabalho de psicopedagogia, reforçando esse time, né, e formando as professoras, formando o nosso quadro educacional como um todo, orientando como a gente deve proceder hoje nas diversas frentes, né, que a psicopedagogia atua, e esses profissionais dando esse suporte para vocês em sala de aula, quando necessário, na área psicológica, né? A gente não faz psicologia clínica, tá, gente? Mas a gente dá suporte, né, psicológico para os jovens, para as crianças que precisam de algum apoio. E é aquela escuta, não é? Indispensável. E aí, como psicopedagogo escolar, eu também não faço a psicopedagogia clínica, mas a gente abre espaço para a escuta, né? E o trabalho ele é voltado diretamente para o professor. E aí, quando a gente senta com o professor para ouvir, é a escuta individual, depois a escuta pedagógica, né? Como eu, como pessoa, me vejo dentro, né, da perspectiva educacional, a gente chama as famílias também. Então, olha que oportunidade que a gente tem de transformar, né, o elo escolar em uma comunidade que todo mundo vai ter oportunidade de ser ouvido, de trazer suas demandas, né, inclusive aí para os pais que estão ainda, né, nessa inquietação, né, do que a lei está trazendo para os seus filhos. Procurem a escola, procurem o SOEP, procurem as coordenações, né, procurem a minha, a gente vai estar aqui para fazer uma escuta a vocês, né, esse é o momento. É o momento da gente se acolher, é o momento da gente se ouvir, é o momento da gente trazer oportunidade, né, de entender de fato o que é isso.
E sempre em busca dessa saúde mental. A escola, ela precisa estar viva, e para estar viva nós precisamos estar saudáveis. Letícia, você tem uns coleguinhas que você até já conversou com a gente aqui, que meio que assim, né, que tentam ali, em algum momento, vamos dizer assim, driblar a lei, né? Mas o que é que você diria para esses seus coleguinhas assim? O que é que, da sua experiência, que eu sei que você é uma criança que, né, não tem o celular, e conversando com sua mãe aqui ao lado, ela disse que você tem outros hobbies, faz outras coisas, né? O que é que você diria para eles? Como é que você diria para eles nesse momento, né? Difícil, creio eu, assim, né? Porque de uma hora para outra eu sou privado de estar com uma coisa, tá? Vou chamar de coisa. Que ela ficava comigo praticamente 24 horas, porque tem gente que dorme com o celular na cabeceira da cama, que é outro erro, mas aí é outra coisa. Mas o que é que você diria para esses seus coleguinhas? Dizer que é feio, né? Porque se vocês estão proibindo, é pra desobedecerem. É muito feio isso. E também acho que a gente não precisa de celular pra tudo. A não ser se, sei lá, a gente for ter uma aula dinâmica e precisar de um celular, de um aparelho. Só que eu acho que nunca vai precisar, porque a escola já tem os computadores e outras coisas. Mas se a tia não pedir, não precisa usar, porque se a pessoa estiver passando mal, tem enfermaria, tem a secretaria para ligar para os pais. E também eu acho que a gente não vai precisar do celular, né? Porque já temos livros para aprender, não precisa desse celular em sala de aula. A gente tem que aprender que tem que se acostumar a ficar sem o celular. E se você perceber assim, um coleguinha mais nervoso porque está ali sem o celular, o que é que você diria para ele assim? Como é que... Eu ensinaria que é muito feio ficar louco, passando mal porque não tá com o celular. A gente não pode depender toda hora do celular, não. E não esquece de dizer para ele pedir ajuda à tia, né? Porque... tem que falar com a tia. Também com as tias da habilidade socioemocional. Perfeito, maravilha. Muito bem. Muito bem. E vocês, meninas, o que é que... assim, qual a dica que vocês dariam para os colegas que ainda estão vendo isso como um desafio? Bom, eu acho que pelo menos no ambiente escolar em que eu estudo, eu vi muitos alunos em que ainda estão se adaptando a essas novas medidas e ainda estão se acostumando com a ideia. Mas foi muito repassado esse assunto em sala de aula e muitas pessoas indicaram, inclusive eu indico, que tentam procurar, assim, passar o tempo de outras maneiras. As pessoas que não gostam de brincadeiras no momento do recreio, que socializam menos, apesar de que isso é muito importante, elas procurarem ler, procurarem jogar, procurarem fazer outras atividades em que não estejam tão envolvidas com o mundo eletrônico. Porque hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, com o avanço da tecnologia, da modernização, a gente acabou estando muito conectado, principalmente nossa idade, né, que já nasceu com essa era digital. Então acabou que a gente não teve um período totalmente de brincadeiras. E eu acho que agora é um momento em que a gente vai conseguir colocar isso em prática. Perfeito. E trabalhar muito bem isso. Muito bem. Então, eu acredito que meus colegas do terceiro ano, esse ano a gente realmente tem que desenvolver, caso já não tenham desenvolvido, a maturidade de saber que realmente o celular é uma ferramenta muito importante, que a gente, como ela bem disse, a gente já nasceu inserido nessa sociedade, né? Uma geração que já é da tecnologia e a gente já aprendeu a lidar com isso, mas que a gente tem que saber controlar, que a gente tem que saber usar de forma consciente, de forma que vai ajudar o nosso bem, porque não é saudável e nem é benéfico para a gente estar toda hora consumindo conteúdo que não vai agregar no nosso conhecimento, que não vai agregar na gente como pessoa mesmo. Então, no terceiro ano, eu acredito que as pessoas têm que criar essa maturidade de que, tudo bem, é uma lei, mas mesmo assim, mesmo se não tivesse essa lei, a gente teria esse controle de não usar na sala de aula, de não exagerar no uso, para que a gente tenha um bom rendimento escolar, porque esse é um ano muito decisivo para nós, então a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que dar o nosso melhor na sala de aula e que a gente tem que focar independentemente de celular, enfim. Inclusive, o outro ponto importante dentro do que nós assumimos enquanto escola foi a estratégia, professor. Porque eu participo de grupos de gestores educacionais de vários lugares do Brasil.
E em dezembro foi, como já tinha o burburinho que a lei ia ser, né, o projeto de lei ia se transformar em lei, então começou-se a dizer assim, quais são os locais que a escola vão armazenar os celulares dos alunos. E eu acompanhando aquele movimento, disse, nossa, que responsabilidade, né? A gente vai ter que ter um espaço para guardar esses celulares na entrada da aula e uma logística muito precisa na hora da entrega, porque havia grande possibilidade de haver uma confusão, né, de mistura de aparelhos. Isso. E eu refletindo sobre a nossa prática pedagógica, eu disse, não. Chamei a nossa diretora pedagógica, a professora Rose France, e os coordenadores, e disse assim, olha, a minha ideia enquanto diretor se nós somos educação, vamos cumprir com o nosso papel primordial, que é educar. Então, eu entrei nas salas, particularmente do ensino médio, convidando os alunos a desligarem e deixarem dentro da bolsa. E aqueles que entendiam que não precisavam, que nem trouxessem. Porque se é um processo de reeducação, se é um processo onde a gente vai precisar assumir um novo hábito, olha só que coisa até desconexa, né? Porque a gente aprender a não mais precisar do celular. Então é um novo processo. E aí eu fiquei pensando, será que a gente consegue? Mas todo mundo abraçou a ideia. Então todos vocês foram, né? As meninas estão aqui de prova. A gente não retém celular de aluno em armário, em espaços da escola. E vocês são convidados a compartilhar a responsabilidade da criação de um novo hábito. Eu vejo muito que o Paraíso tem esse diferencial, porque a gente vê em vários outros colégios que eles têm muito isso de guardar o celular na caixinha, ou guardar numa bolsinha. E eu acho que o Paraíso sempre foi muito aberto com essa questão com as crianças, eles realmente ensinaram, né? E eu vejo muitos colegas meus, muitos alunos, em que realmente não trazem mais o celular para o colégio. Então, a informação foi bem passada e eles já estão utilizando de maneira correta. Sim, porque eu acho que realmente essa questão de impor é muito complicada, uma vez que a gente vem de um cenário de pandemia que tudo era tecnológico, tudo a gente tinha que fazer pelo celular. Hoje existem vários aplicativos que a gente pode fazer tudo, justamente para que a gente não precisasse sair de casa. E hoje a gente precisa voltar aos hábitos antes da pandemia, a ressocialização, a prática, o hábito de desconectar do celular, de tirar como se fosse um órgão, porque o celular se tornou praticamente um órgão para nós. Então, de tirar esse órgão da gente, e essa imposição seria muito negativa realmente. É tanto que o projeto chama-se Família Escola Educar para Reconectar. Então, todo mundo deu vários nomes. Não, vamos educar para desconectar. Não, é para reconectar. A gente precisa, de novo, conversar, socializar, brincar, né? Olhar para outros horizontes que estão dentro da própria escola. Eu escutei de alguns alunos dizer assim, eu descobri espaços na minha escola que eu não sabia que existiam. Eu li assim, é sério? Aí faz nem você, né? É sério? Professor, eu não sabia que existia esse espaço na escola. Que bom. Foi preciso que uma lei, né, nos ajudasse, porque a gente já vinha fazendo um trabalho, mas a gente não conseguia dar aquele outro passo. A ideia de que com o celular, né, vocês tinham oportunidade de gravar memórias, né? É importante trazer também, né? Então, assim, o Educar para Reconectar visa justamente fazer com que a escola seja redescoberta, né? Volto a frisar, eu fiquei muito espantado com alunos que diziam que não conheciam alguns espaços da escola. E você, Letícia, o que é que descobriu? O que você ouviu algum colega dizer que descobriu? Nada? Mas... Muita coisa, não. Mas é tipo assim, sem o celular é mais chato para alguns e mais legal para outros. Para mim é mais legal. Por quê? Porque sem o celular a gente pode passar o recreio brincando, fazendo mais amizades, correndo, se divertindo. Porque lá no Paraíso o que não falta é brinquedo e espaço para se divertir. Tem quadra, campo de futebol, tem parquinho, fazendinha. Tem horta, tem um monte de coisa para fazer, então não vejo precisão de ficar no celular com tanta coisa legal para se divertir. Então eu acho que foi muito bom ter tirado o celular, porque nem precisa, né? Nessa área escolar, na escola, acho que não precisa. Perfeito.
Bom, como ela citou anteriormente, essa questão da pandemia em que a gente era muito apegada às tecnologias mudou muito a realidade do ser humano. Então as pessoas elas acabaram se acostumando muito com esses aparelhos eletrônicos, essas tecnologias em geral. Mas eu achei muito importante porque com essa nova lei, essa nova adaptação, a gente conseguiu notar algumas mudanças em que eram muito negativas e que a gente não se dava conta ainda. Na verdade, os adultos se davam, mas nós como crianças não. Então, eu vi muitos alunos em que eram muito ansiosos, em que tinham muita ansiedade, não conseguiam controlar bem as emoções e que agora, sem o uso de aparelhos eletrônicos durante o período escolar, mudou muito. A gente realmente percebe diferenças muito positivas. Foi ótimo. A gente consegue perceber que os ambientes, como você citou, estão sendo redescobertos. Eu estou vendo muita gente brincar em parquinhos, fazer outros passatempos, então está sendo ótimo. Como ela falou da questão da ansiedade, a gente percebe que, mesmo que na escola já tivesse um regimento de não usar o celular, a gente ficava naquela tentação de pegar o celular e isso gera muita ansiedade na gente realmente e tira o foco da sala de aula, do que está sendo passado, enfim. E eu vi um estudo que comprova que depois que a gente pega o celular, para a gente retomar o foco de alguma coisa, é mais de 20 minutos. Então, 20 minutos é quase metade de uma aula. Então, a gente perde muito tempo com isso. Na verdade, quando eu vi essa lei pela primeira vez, eu fiquei um pouco preocupada com a questão das memórias, porque estou no 3º ano e a gente vai encerrar um ciclo esse ano, um ciclo que durou minha vida inteira, né? Eu entrei no colégio com 2 anos de idade, então a gente vai finalizar um ciclo de uma vida inteira. E eu fiquei muito triste por não poder registrar esses momentos. E aí eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse assim: olhe pelo lado positivo, as melhores memórias que a gente tem são aquelas que são lembradas e que não são registradas, não necessariamente são registradas. Então eu levei isso para mim e eu realmente espero que esse ano a gente consiga construir muitas memórias que não necessariamente serão registradas, mas que serão lembradas não só por mim, mas pelos meus amigos e colegas. Letícia, nós estamos encerrando aqui, né, o nosso bate-papo e eu queria que você deixasse aí um recadinho para os seus colegas lá do ensino fundamental nos iniciais, não só do 4º ano, mas para todo mundo que está ali, sobre esse novo ano, sobre o que é que você espera e deseja para todo mundo em 2025, nesse ano escolar. Muita coisa boa. Ai, tem tanta coisa. Vai dizendo. Que eles estudem cada vez mais, prestem atenção na aula, como é. Não fiquem tristes por não levar celular, porque no colégio tem muita coisa para fazer, muita coisa para brincar e muita gente para conversar, fazer amizade, se divertir e também, como ela disse, criar memórias que vão ser lembradas nesse período que a gente está nos anos iniciais do fundamental, brincar muito, se divertir. E é isso. Que bom. Muito bem. Muito bem. Então. Eu acho que, como elas tinham falado, né? Eu acho que a gente vai voltar muito isso do paraíso antigo. Porque antes de tanta tecnologia, de tanta modernização, principalmente das questões dos aparelhos eletrônicos, eu acho que o paraíso tinha um ciclo muito incrível, que ainda tem, dos alunos socializarem mais, conversarem mais, dessas memórias realmente ser guardadas na mente, né, serem lembradas, e é isso. Para os colegas do ensino médio, eu espero que esse ano seja um ano muito produtivo, que a gente consiga estudar muito para que a gente tenha resultados muito favoráveis para a nossa vida, que a gente consiga crescer como seres humanos, como jovens conscientes e que a gente realmente consiga ver a escola não como um inimigo por aderir a essa lei, que com certeza teria que aderir a uma lei, mas como um aliado, porque apesar dessa lei, a escola ainda tem um leque de possibilidades para que a gente não se sinta tão preso.
Então é isso, para os colegas do ensino médio, que a gente foque bastante, que a gente viva, que a gente tenha um ótimo ensino médio, porque é uma fase, apesar de complicada, muito boa e muito boa mesmo. Desafiadora, Desafiadora, né? Desafiadora. E muito renovadora. E que transforma, que nos faz sermos, ao final, ótimos adultos, ótimos seres humanos. A gente está no 8º ano dos anos finais, então para a gente é um ciclo também se encerrando, porque ano que vem a gente vai para o 9º ano, né, que aqui é considerado já ensino médio, então está sendo uma mudança muito grande, a gente está revendo muitos conteúdos, para a gente realmente está sendo difícil, mas eu acredito que todo mundo vai se adaptar bem a essa nova lei, como muitos já estão se adaptando. E eu acredito que vai ser um ano ótimo para a gente recordar muita coisa, aprender mais, revisar mais. E é isso. Professora, suas considerações vamos lá, finais né? aí? Vamos concluir aqui, né, trazendo, né, esse tema, né, geral do nosso momento, né, família, escola, né, educar para reconectar. E aí a gente tem aqui a experiência de 3 alunas, né, dentro das suas especificidades de idade. E se a gente fosse parar para analisar, né, a escuta que a gente fez aqui, vocês em casa, né, como elas estão antenadas, né, como elas estão muito ligadas, muito inseridas no meio social, né, e isso eu tenho certeza que vai favorecer ao processo da lei, né, o que a lei está trazendo, porque vocês serão também aquelas que estarão fazendo o trabalho de formiguinha da escola, né. E aos familiares, né, a gente pede aí a colaboração de vocês pais, aonde vocês possam também fazer a escuta dos filhos de vocês. Nós estamos aqui à disposição para a gente conversar, para a gente ouvir, né, e dizer que esse é o momento da gente abrir espaços para ouvir os alunos, né, e fazer o nosso... Né? São as atrizes principais desse momento aqui. Exato, né? As atrizes principais. E agradecer as meninas, foram muito bem, né, nessa experiência vivida. Então, o momento é esse, a gente parou para falar sobre isso, né? A neurociência ela vem falar sobre essa transformação. As fases de desenvolvimento existem dentro da escola, né? São elas que nos permitem mudar de fases. Então, nós temos aqui, né, 3 idades diferentes, e o que permitiu que vocês chegassem até aí, que chegarão, né, é a neurociência. O que de fato a ciência vem dizer que nós somos capazes de sermos mutáveis, né, de crescermos e de mudarmos e nos transformarmos. E esse é o momento da transformação. Então, muito obrigada aí pelo convite, né? Estarei sempre à disposição e vamos lá, né? Tá, obrigado a todas vocês, muito feliz com esse bate-papo aqui, né? E vamos nos encontrar em outras oportunidades, né? Sabendo que vocês agora estão mais relaxadas, entenderam como é a dinâmica da coisa, vamos convidar vocês para outros bate-papos. Sim, eu agradeço muito o convite, é muito importante falar sobre isso, é muito, muito importante mesmo. E foi uma ótima ideia trazer 3 alunos de diferentes idades, diferentes séries, para falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço muito o convite, é muito bom saber que eu estou representando uma quantidade muito grande, né, de alunos, e saber que eu estou conseguindo passar essa mensagem bem, né, para eles. Eu gostei muito, foi muito legal. E é isso, é muito importante falar sobre o celular, que não precisa trazer para a escola, e outras coisas sobre essa lei também. Muito legal. Obrigado, gente.